Hoje eu vou pregar de forma um pouquinho diferente. Eu vou estar um pouco sentado aqui. Os irmãos, acho que a maioria já sabe, eu estou com uma enfermidade nos pés, mas e tá se começou na ponta dos pés, formigamento, queimação, se estendeu pelos pés e agora eu tenho tido a sensação de que também está no meu calcanhar aqui, né? Eu Está na mão de Deus, não sei o que que é isso. Procurei o hospital essa semana porque a dor estava muito grande. Eu já tenho sentido isso já há alguns meses. Esse começou na ponta dos pés, eu achei que era circulação. Fui no angiologista, o angiologista olhou e disse, fez exames, disse, não, está tudo bem, procura um cardiologista. Eu fui, tá bom. Fui no cardiologista, o cardiologista disse, olha, não tem nada a ver com o coração. Procure um neuro ou um ortopedista. E eu consegui marcar o ortopedista para o dia 25. Eu digo um neurologista para o dia 25. E mais essa semana a dor aumentou tanto, o formigamento aumentou tanto que eu fui no pro hospital, fiz uma ressonância, consegui, graças a um irmão em Cristo, consegui agendar. Eu fui na sexta, no sábado à noite mesmo, fiz a ressonância dos pés, mas os resultados só saem dia 25. Segunda-feira, amanhã, eu vou fazer os exames de sangue. Peço que os irmãos estejam orando por mim, né? Uma dor grande. É, tomei 100 miligramas de Tramol, para quem conhece, para poder estar aqui pregando. E peço que os irmãos continuem orando por mim. A idade, né? A idade vai ficando meio amarela e aí acontecem essas coisas. Mas Deus está no controle de tudo. Em tudo seja o nome do Senhor louvado. E eu digo aos irmãos, né, a nossa esperança está no Senhor. Se estamos vivos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Ou seja, a nossa vida qual for, seja qual for o caminho que Deus tem para as nossas vidas, nós vivemos para o Senhor. E eu louvo a Deus porque eu sei que a minha vida está na mão do Senhor e que Ele cuida de mim, cuida de cada um de vocês. Amém? Nessa noite, o tema da nossa mensagem é: vençam o mal. Vençam o mal. Essa é uma ordenança de Jesus. Jesus nos ordenou de uma forma clara que nós, como filhos de Deus, temos que vencer o mal. E ele nos capacitou, ele nos deu o poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Nós temos o poder, nós temos essa arma, que é o nome de Jesus Cristo. O Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Através dele, todas as potestades do mal se curvam, se prostram. Deus também nos deu alguns conselhos para a nossa dia a dia, para a nossa vida prática, para que a gente vença o mal. Durante todos os dias que vamos viver nessa terra, sempre seremos confrontados com o mal. Porque a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso redor, bramando como leão, querendo nos destruir. Por isso existe aí falsas doutrinas, falsas mensagens de algumas igrejas, alguns falsos profetas que pregam que no momento que você se entrega a Jesus, você agora é o filho do rei, você agora não mais vai ter problema com o mal. Nada mais vai te atingir. E você vai ter uma vida perfeita se você for um homem
e uma mulher temente a Deus, que oferta, que não falta os cultos, que não deixe de orar, que não deixe de ler a palavra, nada vai te acontecer de mal. Mas sabemos que isso não é a verdade. Basta você olhar para os apóstolos e ver a luta que eles viveram. É fácil ter uma igreja grande quando você só prega as coisas boas. É fácil conseguir uma igreja lotada quando você só prega as bênçãos de Deus. Quando você fala, venham, que Deus vai te abençoar. Hoje Ele quer fazer milagres aqui. Hoje Ele vai fazer milagres, então venham. Aí as igrejas ficam lotadas. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. A Bíblia fala que nós teríamos uma luta, uma batalha contra o mal, todos os dias da nossa caminhada de fé. Mas os seres humanos possuem uma capacidade, o que me intriga é que a gente vê a capacidade do ser humano de se superar, não é verdade? Quando a gente começa a observar os obstáculos que surgiram durante a humanidade, o homem está sempre se superando, sempre tentando superar os seus limites. A gente começa a olhar para as Olimpíadas e ver os recordes, e ano após ano o homem começa a bater os seus recordes. Eu lembro, a Juliana é professora de natação, uma época inventaram um maior, tanto para homem como para mulher de competição, que deixava os nadadores mais rápidos, porque diminuía o atrito e deslizamento. E aí se diziam que se um dia tirasse esse maior, nunca mais esses recordes seriam batidos. Pois bem, passou-se alguns anos e a lei mudou, foi proibido o maior. E para surpresa de todos, os recordes continuaram sendo batidos e ultrapassados. A tecnologia avança e o homem está sempre superando. Eu lembro que quando saiu o primeiro computador, tinha, né, aquelas luzinhas, entrava, demorava para ligar. E a internet, então, vocês lembram, era via telefone. Era uma dificuldade. Mas o homem se superou e hoje você faz assim. E o 5G entra e você acessa informação no mundo inteiro num instante. Hoje, se acontecer algo lá no Oriente, nós conseguimos ver na mesma hora, no mesmo momento. O homem sempre tem tentado superar os seus obstáculos, mas há uma luta dentro de nós que nós temos dificuldades de superar, que é vencer o mal que habita nos nossos corações. O que o ser humano continua sofrendo é para vencer as suas tendências, a sua prática do mal, que está arraigado no seu coração. Isso o homem tem tido muita dificuldade de superar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, 18 e 19, diz que há uma luta dentro de nós. E Paulo descreve assim: pois o querer o bem que está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Parece que o homem não conseguiu ainda superar essa tendência pecaminosa do mal enraizado em nossas vidas. O ser humano normalmente tende para a prática do mal. É só observar as próprias crianças. A Bíblia fala que delas é o reino dos céus. Mas você não precisa ensinar uma criança a fazer o mal, ela aprende sozinha.
Ela puxa o cabelo da amiguinha na primeira oportunidade que tiver, que ela for contrariada, ela vai puxar o cabelo do seu amigo na escola. Na primeira oportunidade, sim, você nunca tem ensinado, você vai se surpreender com um palavrão que pode sair da boca dela. Ou então, aquele ato de egoísmo de isso aqui é meu e eu não divido com você. O mal já está enraizado na vida do ser humano, porque quando nós pecamos, ele entrou e contaminou a nossa carne. E existe essa luta, o apóstolo Paulo fala, o grande apóstolo Paulo, o homem que se santificava, ele admitiu que às vezes ele não conseguia fazer o bem que tanto desejava. O ser humano, queridos, tem uma natureza de querer retribuir as pessoas conforme o seu juízo. E quando somos vítimas, então achamos aí o direito de agora eu posso fazer o mal. Quando nos colocamos em situação de vítima, aí parece que a nossa mente diz: ah, agora você pode fazer o mal. Agora você pode se vingar. Agora você pode retribuir com a maldade que te fizeram. Ao agirmos assim, queridos, somos vencidos pelo mal. Mas como Cristo, andando com Cristo, ele nos ensina que nós devemos vencer o mal. Nessa noite, eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos, além da ajuda do Espírito Santo, que a Bíblia fala que habita em nós. A Bíblia nos dá alguns conselhos para vencermos o mal. E o primeiro conselho nós vamos encontrar, aliás, alguns conselhos nós vamos encontrar, já estava esquecendo de ler o texto. Romanos 12, de 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. Diz assim o texto: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Querido, primeiro conselho que a Bíblia nos dá, a primeira orientação é que ele diz que nós não devemos retribuir o mal, a maldade, com outro mal. Por mais que isso seja contra a tendência do nosso corpo, a tendência da carne, a Bíblia diz que nós devemos retribuir o mal, não com maldade, mas com o bem. Mas, na verdade, a nossa mente sempre fala que a gente deve retribuir com a mesma moeda, não é verdade? A nossa sociedade nos ensina que a gente, com a mesma moeda que nós damos, nós vamos receber. Na mesma medida que nós damos, nós recebemos. Devemos levar em conta que isso é uma ordem da Bíblia. Vencer o mal, retribuir o mal com o bem, é uma ordenança de Jesus. E ele diz que nós devemos
resistir ao perverso, mas não resistir ao perverso, mas sim oferecer a outra face. Eu lembro de uma história de dois amigos que eram bêbados, né? E um se converte. E aquele que se converte começa a se afastar daquelas amizades de bar. E certo dia, dois amigos desses se encontram, um crente e o outro não. E aquele que não era cristão falou assim: eu vou testar para ver se esse cara é mesmo crente, se ele realmente agora virou um crente. E ele chegou para o amigo e falou assim: poxa, você não foi mais no bar beber com a gente. Ah, porque agora eu sou de Jesus. Aí ele falou: você é de Jesus mesmo? E pá! Deu uma pancada na cara dele. Aí, naquele momento, aquele que era Jesus ficou vermelho, ficou brabo, pegou o seu amigo pelo pescoço, estava estrangulando ele e o amigo falou assim: mas o que Jesus mandou fazer? Não foi dar a outra face. O amigo falou assim: eu não cheguei nesse texto da Bíblia, comecei a ler agora e eu só fui até olho por olho, dente por dente. Nós não temos mais essa desculpa, né? Vocês já leram, né? Que Jesus mandou na outra face. Queridos, como é difícil retribuir o mal com um bem. Jesus nos ensinou da outra face, mas isso é contra a nossa natureza. Eu gosto sempre de dizer isso e eu gosto de repetir porque isso norteia a minha vida e eu gostaria que norteasse a sua vida também. Toda ação negativa gera uma reação negativa. Toda ação positiva gera uma reação positiva. Se você não perder isso em mente, você começa a entender o que Jesus quer para a sua vida. Quando recebemos uma reação, uma ação negativa, o que Jesus quer é que você tenha uma reação de bondade. É isso que Jesus está nos ensinando, a vencer o mal. E uma das armas que Deus nos dá, que Jesus nos deixa, é justamente esse ensino, que não devemos reagir ao mal com o mal. Por isso precisamos ter na nossa mente a consciência que quando recebemos o mal, precisamos ter de Deus o domínio próprio para pensar e responder como um cristão verdadeiro responde. Eu lembro do meu pai sendo estrangulado por um baixinho dentro da livraria que estava tentando roubar. E quando meu pai viu, ele chamou ele e falou: ei, devolve. Aquele baixinho ficou nervoso e pegou meu pai pelo pescoço. E meu pai, eu naquela hora, meus dois irmãos com 1,84 m, eu o único baixinho, mas era o mais velho, era metido a fortinho, fazia academia, e a gente queria pegar aquele cara e quebrar ele na pancada. Mas meu pai olhou para a gente, a primeira coisa, e falou: não, fiquem quietos. E começou a dizer palavras de bondade para aquele homem. E diga: se acalme, eu não vou denunciar você. Eu quero orar por você. E nós ali doido para quebrar ele na pancada. Mas o meu pai na hora foi controlado pelo Espírito Santo. E queridos, eu lembro a vez que eu não obedeci à voz de Deus, quando eu peguei um bandido roubando, logo um tempo depois. Eu peguei aquele bandido e eu levei para a polícia. E eu dei queixa e eu fiquei muito irado. E a polícia bateu naquele bandido, deixou ele 2 dias na prisão, todo quebrado, e soltou ele. O que ele fez quando ele foi solto? Ele voltou com uma peixeira desse tamanho
nas costas para me matar. A Bíblia nos ensina a vencer o mal com o bem. Porque ele sabe que o diabo está ao seu redor, fazendo ciladas para tirar a sua vida. Sabe aquela briga de trânsito? Que a vontade é de xingar o cara? Sabe aquela frechada que te tira do sério? O diabo quer que você retribua o mal com o mal. E quando você cai na cilada dele, você está dando autorização para o diabo fazer o mal à sua vida. Jesus sabe, ele enxerga algo que não enxergamos, que existe um cerco espiritual sobre as nossas vidas, que existe uma luta entre os demônios, as potestades do mal, querendo nos destruir. Por isso ele nos ensina: retribuam o mal com o bem. Vocês conseguem entender a importância de se levar isso a sério? De ser genuinamente um cristão e aprender com Jesus a importância de dar a outra face e não estrangular que nem o ex-bêbado. Queridos, o segundo conselho que esse texto nos ensina é que ele diz no versículo 18 que nós devemos buscar sempre a paz com todos. Vamos ler o versículo 18. Romanos 12, 18. Diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O segundo conselho é que nós devemos buscar a paz. Mas às vezes nem sempre é possível. Por isso que ele diz: se depender de você, tende paz com todos. Olha, tende paz. É um afirmativo. O que depender de você, sabe quando não é possível? Quando não depende de você. Mas se depender de você, é uma ordenança de Jesus. Alguns odeiam a paz, não é? Tem gente que adora um barraco. Aliás, tem crente que adora um barraco. Você já viu aquele crente dizer: ah, eu falo na cara, eu sou verdadeiro. Eu falo na cara. Ah, eu não sou falso, não, eu falo na cara. Desculpa, queridos, você não é verdadeiro se você fala na cara. Segundo a Bíblia, você é nécio, você é burro. É isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia fala em Provérbios 21, 23, que quem não refreia a sua língua, né, evita, diz assim o texto, quem refreia antes de falar a sua língua, evita muitos dissabores e sofrimentos. Uma outra tradução diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda da angústia a sua alma. Queridos, tem crente que adora barraco, que acha que isso é uma virtude, falar na cara, que isso é sinceridade, mas a Bíblia diz que não. Precisamos aprender que quando nós pensamos antes de responder, nós damos a oportunidade do Espírito Santo agir na nossa vida e controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aquele que refreia a sua língua é aquele que busca a paz. Queridos, uma vez falaram para mim: ah, você não gosta de confusão. Acho que o Yuri é meio parecido comigo também. Eu vejo que nós somos meio, fleumático, né? E o fleumático não gosta de confusão. Eu não gosto de confusão, né? Mas tem os sanguíneos da vida, tem os coléricos. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, se depender de nós, mesmo sendo coléricos, sanguíneos, nós temos que buscar a paz. Uma vez disseram para mim: ah, você passa a mão na cabeça de todo mundo, você
para não ter confusão, você passa a mão. Queridos, eu não passo a mão na cabeça de pecado, mas eu busco a paz, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Quando depender de vós, tende paz. Se depende de você, refreia a sua língua, não fale o que você pensa. Se isso vai causar confusão, domine o seu temperamento colérico, domine as suas atitudes, porque isso é uma ordenança. Tende paz com todos. Em Mateus 5:9 diz: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores, o bem-aventurado, aqueles que promovem a paz. Muitas vezes a gente vê dentro das nossas próprias igrejas um irmão colocando o outro, um contra o outro, um falando da vida do outro, incentivando a raiva, o ódio entre os irmãos. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Terceiro conselho, queridos, que esse texto deixa para nós, está no versículo 19 do capítulo 12, que diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que a Bíblia fala é que a nós, a quem é o nosso vingador? É Deus. A nós não nos cabe vingar. A nós não nos cabe retribuir aquilo que nos fizeram de mal com o mal. E eu lembro desse texto, meu pai me ensinou isso quando eu estava vivendo um momento da maior mágoa da minha vida. Eu morava nos Estados Unidos, e uma pessoa que eu tinha quase como um segundo pai. Após eu ver ele cometendo algo ilícito, eu presenciei sem querer ele agredindo a sua esposa fisicamente. Aquele homem resolveu me eliminar, porque eu era, a partir daquele momento, eu era uma testemunha contra ele. E aquele homem começou a fazer um monte de mentiras contra mim, para me desmoralizar, para que eu não frequentasse os mesmos grupos que ele frequentava. E aquilo me causou um sofrimento enorme, porque um dia eu cheguei, era uma igreja, Assembleia de Deus, eu cheguei na igreja e as pessoas começaram a olhar feio para mim. E aí, de repente, ele me pega pelo braço e fala: você está proibido de entrar aqui. Eu falei: por quê? O que que eu fiz? Aí ele falou assim: ah, você não fez nada, mas era eu ou era você. Ou eu participo dessa comunidade ou você, um dos dois vai ter que sair. E ele havia pregado uma mentira terrível de algo que eu não tinha feito. Aliás, numa só não. E eu fui excluído daquela comunidade. E quando eu cheguei, eu tinha viajado, eu fiquei sabendo que eu tinha sido excluído daquela igreja por algo que eu não fiz. Porque eu era uma ameaça, porque eu havia visto ele agredindo a sua esposa. E naquele momento, o desejo de vingança foi algo que tomou conta do meu coração. Eu ainda um menino, 20 e poucos anos, e eu tinha todas as pedras para poder me vingar dele. Porque eu sabia de muitas coisas, sabia disso e sabia de outras coisas que ele fazia que eu não me metia na vida dele. Mas eu liguei para o meu pai chorando. Depois desse acontecimento, eu liguei para o meu pai no Brasil e meu pai disse para mim: filho,
A vingança a Deus pertence. Não faça nada. Só ore por ele. Falei, pai, mas eu preciso me defender, eu preciso. Ele disse: deixa na mão de Deus. E aquilo foi muito difícil, porque aquela mágoa me consumia, me corroía por dentro. E eu comecei a orar pedindo a Deus. Meu pai disse: filho, ore por ele, ore, você é um menino de Deus, você é um menino de Jesus, ore por ele. Deixa que Deus vai fazer a sua vingança. Note que o texto fala, o texto diz, o vento está virando a página. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Quando ele diz dai lugar à ira, ele não está dizendo que você não pode ficar irado, que você não pode ficar revoltado, porque isso é da natureza. Mas ele diz: quando isso acontecer, lembre-se que Deus é o nosso vingador. Irmãos, eu me afastei daquela comunidade, fiquei muito triste. E logo começou a vir alguns amigos dizendo: eu não acredito que você fez isso. Eu falei assim: por que que você não acredita? As pessoas, porque eu já vi, porque eu conheço você. Outros diziam: porque eu conheço aquele homem, ele já fez isso outras vezes. Até que um dia eu não sabia. Passou acho que uma semana, o vice-presidente daquela igreja me chama, vai até onde eu estava morando. E ele me chamou: filho, eu sei que você não fez nada daquilo, porque o meu filho estava no seu carro quando você saiu do carro e presenciou a agressão. E o meu filho me contou tudo. E aí ele começou a falar: esse homem já fez isso outras vezes com pessoas que descobriam o comportamento dele. E ele falou para mim: fique tranquilo, deixa que Deus vai fazer justiça. E eu, queridos, eu fiquei tão triste que eu larguei o meu sonho da América e voltei para o Brasil. Não fiz nada. Mas quando eu cheguei em Curitiba, aquele homem me falou assim, me ligou e disse: olha, aquele homem foi desmascarado. E sabe o que aconteceu com aquele homem, que se dizia pastor? Ele ficou totalmente cego. Ele que vivia numa casa com muito luxo, perdeu tudo e foi viver de favor na casa de um sobrinho. E logo veio a falecer. Irmãos, eu não joguei praga, eu não me vinguei, mas como aquele homem disse, ele havia feito isso comigo e havia feito com muitos outros. E eles começaram a entender que toda vez começaram a linkar uma coisa com outra. E aí foram investigar e descobriram. E aquele homem foi expulso da comunidade, perdeu o seu sustento, adoeceu. E ele pagou a consequência das atitudes que ele tive. E eu não fiz nada. E eu nem sequer desejei mal a ele, porque eu aprendi de Deus que a vingança a Deus pertence. Como é difícil, irmãos. Você já ficou magoado com alguém? Você já ficou extremamente decepcionado com alguém? Você não já desejou se vingar? Ninguém se vinga tão bem quanto o nosso Pai, o nosso Criador. Quando somos justos, quando somos honestos, quando dependemos de Deus, Deus é o nosso vingador. Por isso ele disse: felizes os pacificadores, por isso ele disse: vença o mal com o bem, por isso ele disse: deixe a vingança com Deus.
A vingança é como uma bola de neve. Se você se vinga, um mal gera outro mal. A Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. E é como uma bola de neve que vai levando e destruindo todos, a você e a todos os envolvidos. Eu lembro quando eu era mais novo de uma cidade que tinha o nome do diabo chamado Exu, no Nordeste, que tinha uma briga entre famílias e que um matava o outro, um se vingava do outro. A vingança, queridos, é a pura manifestação do mal que habita no ser humano, incentivada pelo diabo. Essa é sutil e pode manifestar incrível, irmãos. E quando a gente pensa em vingança, a gente pensa em coisas graves, não é verdade? Geralmente, quando a gente fala em vingança, como foi, eu disse, a maior mágoa que eu já sofri na minha vida, ser caluniado, ser humilhado por algo que eu não tinha feito. Mas sabe que a vingança, às vezes nós cometemos o pecado da vingança nas pequenas coisas, às vezes até dentro da nossa própria igreja. Ela é sutil, ela às vezes está camuflada no nosso meio. Quer ver? Por exemplo, ele ou ela não colaborou com a minha atividade. Também não vou colaborar com a dele. Você já viu isso dentro da igreja? Isso é vingança. Isso é vingança. É retribuir o mal com o mal. Quando um irmão não te faz o que você espera e você diz, eu não vou colaborar com ele porque ele não colaborou comigo, o que que você está fazendo? Você está se vingando. Ou então ele falou de mim sem saber. Também vou contar tudo que eu sei dele. Isso não é vingança? Hã? Isso não está circulando às vezes nas nossas igrejas? Ele não me cumprimenta, também não vou cumprimentar ele. Já viram isso? Isso também é vingança. Para vencer o mal, queridos, temos que deixar a vingança com Deus até nas pequenas coisas. O diabo anda ao seu redor, tentando destruir a sua vida. Queridos, Jesus nos deixa algumas armas. Ele nos aconselha, mas ele deixa nos nossos corações a presença do Espírito Santo. Mas para poder usar, né, dessa arma que o Espírito Santo coloca em nossas mãos, é importante parar e deixar Deus falar. Por isso é importante não reagir na hora que as coisas acontecem. Por isso é necessário refrear a nossa língua. Por isso é necessário contar até 10, 20 ou 100 antes de reagir e cair na cilada de Satanás. Porque se você cair nas ciladas de Satanás, as consequências virão. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence dos maus caminhos, dos nossos maus caminhos. É importante parar para ouvir a voz do Espírito. Queridos, é importante buscar a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, para que a gente possa ter o domínio próprio em nossas vidas. O domínio próprio, queridos, é o fruto do espírito de um verdadeiro cristão.
Por isso, voltando na história do bêbado que não conhecia a passagem ainda, porque ele era novo convertido, a Bíblia diz que quando recebemos de Deus o Espírito Santo, por mais que você ainda não saiba de todas as coisas que a Bíblia nos ensina, a Bíblia, o Espírito Santo nos convence do que é certo. E quando buscamos a intimidade com Deus, passamos a ter o controle sobre os desejos da nossa carne. Queridos, eu queria encerrar com mais uma história prática de um verdadeiro cristão. Conta-se a história que Abraham Lincoln, um grande homem que foi, né, um grande personagem da América do Norte, também foi um grande homem de Deus. E conta-se que ele tinha um inimigo declarado, implacável, chamado Edward Stanton, e que todas as oportunidades que esse inimigo tinha de ferir o Abraham Lincoln, ele feria. E ele era cruel. E numa eleição americana, mesmo esse inimigo espalhando tanta crueldade, tanta maldade, a história diz que Abraham Lincoln, mesmo assim, conseguiu se eleger presidente dos Estados Unidos. E uma das atitudes que chocou todos os aliados de Abraham Lincoln foi quando ele convidou Edward Stanton a fazer parte do seu governo. Aquilo surpreendeu a todos. Como você vai colocar um inimigo dentro do seu governo? Alguém que tentou difamar você o tempo inteiro. E Abraham Lincoln diz: Deus me ensina a retribuir o mal com o bem. E conta a história que Abraham Lincoln, nesse período de convívio, tratou tão bem aquele inimigo, tratou com tanta bondade, com tanta misericórdia, que quando Abraham Lincoln morreu, a primeira pessoa que se levantou e se manifestou foi esse homem, dizendo: nunca vi um homem tão maravilhoso quanto esse que nós perdemos. Aquele homem havia se transformado de um inimigo para um grande amigo e aliado de Abraham Lincoln. Irmãos, parece difícil, parece algo inatingível, mas é o que Deus espera de nós. E eu quero encerrar lendo mais uma vez esses pequenos versículos que diz, Romanos 12, guarda no seu coração, de 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olhe, esforçai-vos. Não é fácil. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E o texto diz: se você fizer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça.
A história diz que essa frase era utilizada porque existia na tradição dos egípcios quando alguém se arrependia do mal, ele pegava uma bacia de brasas e colocava sobre a sua cabeça e andava com aquelas brasas sobre a sua cabeça, dizendo: eu estava com a cabeça quente e eu me arrependo. Então diz que era um ritual, mas é uma verdade. Quando você retribui o mal com o bem, você literalmente deixa o teu inimigo com a cabeça quente. Porque isso, humanamente, não é natural. Só pode vir do Espírito Santo de Deus. Aqueles que deixam ser dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que se dizem cristãos e praticam os seus ensinamentos. Vencem o mal e se livram das armadilhas, das tristezas e das ciladas de Satanás. Queridos, é um conselho de vida, é um conselho que pode, inclusive, salvar a sua vida e te livrar de muito sofrimento. Deus nos abençoe e Deus nos encha do seu Espírito para que a gente possa dominar o nosso temperamento, que a gente possa dominar as paixões e os sentimentos da natureza humana. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer um convite. Eu sei que a nossa agenda está cheia. Ontem tivemos a nossa célula, eu vi que as duas células estavam né, com bastante. Ontem não, sexta, né? Uma frequência muito boa. Mas eu fico triste porque a festa, né, tem comida, o crente está lá. Mas chega domingo, que desses membros da igreja? Eu acho que eu estava conversando, dizendo assim, acho que a gente vai ter que fazer comida na igreja no domingo, para ver se os irmãos vêm. O Giba gostou da ideia, né? Gostou da ideia. Queridos, queria pedir a vocês, incentivem o seu irmão a vir à igreja. Incentive, diga para ele que é importante o corpo de Cristo andar juntos, que é importante, porque um é suporte do outro, um ajuda o outro a vencer os problemas, as dificuldades. Então, incentive o seu irmão a vir à igreja. Às vezes a gente marca outros compromissos no dia que nós separamos, que é o dia que nós separamos, um dia da semana. Nós separamos para estar unidos como corpo de Cristo. Né? É o dia principal, é o dia que nós escolhemos, é o nosso sábado. Nós escolhemos para santificar ao Senhor. Então, incentive o seu irmão a não faltar aos cultos de domingo. Eu estou aqui, né? Eu podia toda desculpa para arrumar alguém para pregar no meu lugar, né? E dizer, ó, eu não vou porque eu estou doente. Mas não é porque eu sou pastor, não. Desde pequeno, meu pai me ensinou a amar a casa de Deus. Desde pequenos, meu pai me ensinou a amar a comunhão com os irmãos. Isso possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Nós vamos ter o nosso encontro de casais. É o último do ano. E, queridos, vem um palestrante, irmão, que me fugiu o nome, Albert Manfred. Manfred, né? Quem conhece sabe que é, que nem os jovens dizem, o top das galáxias, né? Autor, escritor, fala maravilhosamente, tem uma vida que é um testemunho vivo. Quem conhece o Manfred sabe o ministério que ele tem, um homem inteligente. Então não perca,
Invista no seu relacionamento. Eu gostaria que você não somente viesse, separasse esse dia 2 de dezembro, e traga alguém. Traga alguém. Nós vamos fazer nesse dia, vai ser aqui na igreja mesmo, vai ser algo mais simples. Nós vamos, cada um vai trazer um prato, nós vamos ter depois um momento de confraternização, de comida, né? Tem que ter, né? Então, cada um vai trazer um prato, a gente vai ter um momento. Então, para não dar trabalho de ter que contratar cozinheiro, sair caro, então, para não sair caro, não pesar no bolso, né? Para que você traga alguém para investir no relacionamento, tá? É um palestrante muito bom, um homem de Deus, né? Já maduro, né? Muita experiência com o Ministério de Casais. Então venham, dia 2, anote na agenda de vocês. Vamos estar aqui na igreja tendo esse encontro de casais. Me deixa lembrar os avisos aqui, né? Dia 6, né? Teremos o encerramento do CR aqui na igreja, vai ser numa quarta-feira, né? Uma quarta-feira, para que a igreja participe, né? E também traga, nós vamos ter aqui a oportunidade de ver a formatura, né? Não é a formatura ainda, é a entrega dos certificados. Então a gente precisa apoiar, então eu convido os irmãos a virem também dia 6, aqui na igreja de dezembro. A célula do Ananias já encerrou as atividades, mas a célula do Renato ainda não. Não é isso, Renato? Sexta-feira normal, célula normal. Então, se você está liberado da outra célula, você pode visitar a célula do Renato. Aproveita. A célula dos crentes. Olha, olha a maledicência, né? Tá segurando aqui, né? Renato deu uma alfinetadazinha no grupo, dizendo que só a célula dele vem no culto de oração. E eu vou ter que admitir que é uma verdade. Mas na EBD, não. Na EBD, as duas células estão divididas. Então, não, vamos mudar essa história, né? Vamos participar também da nossa, não é culto de oração mais o nome, é reunião de oração pelas famílias, é o que nós fazemos aqui. Então, quarta-feira, às 20 horas, a nossa reunião de oração pelas nossas famílias, venha e participe. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que o Senhor trouxeste para fazer parte dessa família. Obrigado, Senhor, porque nós somos abençoados por eles e que podemos abençoar uns aos outros também, através, Senhor, da comunhão, da unidade do corpo de Cristo e, Senhor, do teu amor que nos une, do teu amor, Senhor, que nos abençoa, do teu amor que faz com que a gente possa, Senhor, propagar a todos aqueles que nos cercam a tua palavra. Por isso, Senhor, essa comunhão é tão importante, por isso essas reuniões são tão importantes, porque é assim que o Senhor age na vida da tua igreja, é assim que o Senhor age, Senhor, assim que o Senhor derrama as tuas bênçãos sobre nós, porque podemos ser suporte um para com os outros. Senhor, nos ensina a vencer o mal, ó Pai, que nos cerca. Nos ensina, Senhor, a derrotar Satanás, que está ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando nos causar sofrimento. Possamos, ó Pai, ter o domínio próprio, fruto do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, e que a graça de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor do nosso Senhor Jesus sejam com cada um aqui presente e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.